Tem alguém na sua vida que não quer mais continuar com você? Essa pessoa já perdeu o respeito por você e está criando constantes conflitos, brigas, confusões, todo tipo de agressões, tirando a sua paz? Essa pessoa não tem os mesmos objetivos, os mesmos propósitos que você? A confiança acabou? O amor acabou? Entenda o que eu vou dizer agora. Para o nosso próprio bem e paz, nós devemos deixar que as pessoas saiam das nossas vidas livremente. Isso mesmo, se alguém não quer mais estar conosco, nós devemos deixar, simplesmente permitir que elas vão embora. E eu vou dar aqui alguns exemplos bíblicos. Eu vou começar falando sobre a questão do respeito. Abraão, ele tinha 2 irmãos, Naor e Harã. Ocorreu que Harã morreu e o seu único filho, Ló, passou a ser criado por Terá, pai de Abraão, Naor e Harã. Ou seja, Ló ficou aos cuidados e proteção de seu avô. Quando Terá morreu, Deus apareceu a Abraão e disse que ele deveria deixar a sua parentela naquela região e seguir o seu próprio caminho para um lugar onde ele próprio haveria de mostrar durante a peregrinação. Abraão obedeceu, partiu da terra onde estavam os seus parentes, mas ele levou o seu sobrinho Ló com ele. Isso nos mostra que Ló confiava em Abraão. Se não fosse assim, ele também não teria deixado todos os seus demais parentes para seguir junto com Abraão. A certa altura dessa jornada, Abraão percebeu que o seu sobrinho Ló já não o respeitava mais como antes. Ló havia prosperado e possuía já uma grande quantidade de bens e de empregados, e começou então a haver contendas entre os empregados de Ló com os empregados de Abraão. E ao que parece, Ló já não estava mais disposto a aceitar aquela primazia de Abraão. E por isso ele não estava buscando evitar aquelas contendas por conta de bens, por conta daquelas posses. Mas Abraão decidiu pôr um fim naquela situação. Ele não queria viver com aquelas contendas, mesmo que nessa ocasião ele tivesse que abrir mão de alguns de seus interesses. Então, em vez de se impor em relação ao seu sobrinho, exigindo respeito por ser o mais velho, por ser o líder, por ser aquele escolhido por Deus para a formação de uma grande nação, ao contrário disso, ele preferiu dar ao seu sobrinho o direito de preferência. Abraão chamou Ló e disse que ele podia escolher o rumo que lhe parecesse melhor. E ele, Abraão, então seguiria na direção oposta. E foi assim que Abraão permitiu que Ló partisse, sem ressentimentos. Agora nós vamos falar sobre a falta de comunhão de propósitos. No livro do profeta Amós, diz o seguinte: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Ou seja, se um quer ir para um lado e o outro quer ir em outra direção, totalmente diferente, a falta de acordo vai impossibilitar essa união. Se não houver uma harmonização de propósitos, ou se uma das partes não aceitar se submeter aos objetivos da outra parte, esse relacionamento vai acabar com cada um seguindo o seu próprio caminho. E isso é um fato. Em relação à confiança, esse é um elemento essencial para uma boa relação entre as pessoas. Eu vou dar um exemplo do próprio Filho de Deus. Certa vez, em uma sinagoga de Cafarnaum, Jesus disse aos seus ouvintes que ele era o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus. E aqueles que comessem desse pão viveriam para sempre. Em seguida, ele disse que esse pão era a sua própria carne e que as pessoas deveriam não só comer a sua carne, mas também deveriam beber o seu sangue para alcançar a vida eterna. Ao ouvir essa mensagem, os judeus que estavam ali ouvindo fizeram associações literais e disseram: como pode esse homem nos oferecer a sua própria carne para comermos? Parece que eles estavam associando aquela mensagem a algum tipo de canibalismo. Mas diante daquela confusão, até mesmo seus discípulos já estavam questionando as palavras de Jesus uns com os outros. E após escutarem um pouco mais o que Jesus tinha a dizer, eles decidiram partir. Eles simplesmente deixaram de seguir a Jesus. Por quê? Porque eles perderam a confiança naquilo que Jesus estava dizendo.
não estavam mais acreditando que aquilo pudesse ser a verdade. E passaram a duvidar do que ele estava ensinando. E Jesus? Como foi que Jesus reagiu àquela debandada dos seus discípulos? Jesus, além de não se opor a isso, além de não tentar convencer aqueles discípulos de que eles estavam fazendo uma grande bobagem, ele se voltou para os seus próprios apóstolos, os 12, e disse: e vocês? Vocês também não querem partir? Ou seja, diante de um claro cenário de dúvidas e de desconfianças, Jesus sabia que era melhor deixar aquelas pessoas partirem. Não adiantaria insistir em manter junto dele aqueles que já não confiavam mais em sua palavra. E quanto àquelas pessoas que partiram, Jesus não tocou mais no assunto. Não havia ódio, não havia ressentimentos e nem mesmo alguma menção posterior para denegrir a imagem daqueles que foram embora. Jesus simplesmente deixou que partissem. Por último, eu vou falar sobre a falta de amor. Nós sabemos que são inúmeros os casos de casais que se separam e dizem o seguinte: o amor acabou. Bom, por certo, o amor que acaba é aquele que é traduzido por sentimentos. E esse tem poucas semelhanças com o amor bíblico, o ágape de Coríntios, primeira carta aos Coríntios 13. Mas vamos dar aqui um exemplo bíblico. Certa vez houve uma grande fome sobre as terras de Israel e um casal de Belém de Judá, na busca de melhores condições para a família, mudou-se para Moabe com seus 2 filhos. Eu estou me referindo a Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Ao se instalarem em Moabe, Elimeleque morreu, e os seus 2 filhos se casaram com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E lá eles viveram por quase 10 anos. Por uma fatalidade, os 2 filhos de Noemi também morreram, e ela ficou sozinha com as suas 2 noras. Mas quando Noemi ficou sabendo que a situação de fome de Judá já havia cessado, ela decidiu retornar para a sua terra e estava voltando juntamente com as suas 2 noras. Mas no caminho ela percebeu uma coisa. Ela precisava deixar as suas noras livres do compromisso com ela. Por mais que ela gostasse das moças, ela não queria forçar aquela companhia sem que fosse de livre vontade daquelas moças. Então Noemi disse às suas noras: vão, minhas filhas, voltem para a casa de suas mães, e que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e também comigo. E depois de muito choro, Orfa dá um beijo de despedida em sua sogra e volta para a casa de seus pais. Mas Ruth ficou com Noemi. E é possível perceber que o relacionamento de Ruth com Noemi, ele estava permeado por um amor incondicional, que é o amor ágape que eu havia falado. Não era um simples gostar muito ou gostar intensamente. Ruth estava absolutamente comprometida com Noemi e com o seu Deus. Chegou a ponto de dizer que só a morte poderia separá-las. E é interessante notar que o relacionamento de Orfa com Noemi não contou com o mesmo tipo de amor que havia entre Noemi e Ruth. Orfa até chorou, porque certamente amava a sua sogra, mas naquele sentido que eu havia dito, no sentido de gostar muito, intensamente. Mas esse tipo de amor não leva ninguém a sacrificar os seus próprios objetivos de vida em favor de outra pessoa. Amar no sentido de gostar muito, intensamente, não era suficiente. Relacionamentos firmados nesse tipo de amor, sentimento, eles são frágeis. Eles dependem do estado emocional, dependem da beleza, dependem da saúde, dependem da situação financeira. Aquele que gosta muito hoje pode não gostar mais amanhã. Isso vai depender das circunstâncias. É muito comum vermos esse tipo de amor, sentimento, acabar quando vem a doença, quando aparecem as adversidades, quando falta dinheiro, quando aparece outra pessoa mais interessante. Enfim, o fato é que quem gosta muito de alguém hoje pode gostar mais de outro alguém amanhã e assim por diante. Isso é muito comum. Há inclusive quem goste hoje e odeie amanhã. Por isso, amar no sentido de gostar intensamente não é suficiente para que alguém decida viver com outra pessoa por toda uma vida, até que a morte o separe.
O único amor que não acaba e que é capaz de sustentar permanentemente uma relação é o amor ágape. Mas esse nem todos conhecem. Está lá em Coríntios 13, para que você possa conferir. E foi por isso que Noemi deixou Orfa partir, porque aquele amor que Orfa sentia não era suficiente para que elas permanecessem juntas. E é isso também que acontece com muitos relacionamentos hoje em dia. Eles acabam porque são firmados no amor-sentimento. É interessante observarmos que essa mesma demonstração de amor ágape foi contada por Jesus na parábola do filho pródigo. O filho quis partir e o pai não impediu, deixou que ele fosse embora. Só quem amava com o amor ágape era o pai. O pai não ficou ressentido, não se sentiu rejeitado. Ao contrário, quando o filho voltou, o pai o estava esperando de braços abertos. Era um amor incondicional. E ao observar esses textos bíblicos, é possível perceber que muitas pessoas ainda não entenderam o que é o amor ágape, e nem o que é a própria liberdade. São frequentes os casos de homens que matam suas ex-mulheres, porque eles não aceitam que elas decidam partir. E de outro lado, há mulheres que não aceitam que seus ex-maridos queiram partir e passam a viver uma perseguição implacável. Injúrias, acusações, perseguições, desejo de vingança e coisas desse tipo. Tudo seria mais fácil se simplesmente essas pessoas deixassem o outro partir. Mas, e a vontade de Deus? Não é que os casamentos durem até a morte? Sem dúvida. Mas, nesse caso, há dois princípios que precisam ser entendidos. O princípio da liberdade e o princípio da comunhão em uma só carne. O primeiro princípio, que é o do livre-arbítrio, é representado desde o início, porque o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal estava ao alcance das mãos do homem e podia ser facilmente colhido. Logo, pegar ou não pegar era uma decisão que cabia somente ao homem. Deus poderia ter colocado aquele fruto num lugar de difícil acesso ou até mesmo inacessível para evitar que o homem pecasse. Mas Deus não queria ser obedecido por falta de opção. O que Deus queria era que o homem atendesse à sua vontade de livre e espontânea vontade. E independentemente da compreensão humana do que seja a vontade de Deus, haveria ao fim de prevalecer a liberdade. Ou seja, no final, o homem poderia fazer aquilo que ele achasse melhor. E Deus não o iria impedir. O segundo princípio é o da união do casal de modo permanente, em uma só carne, inseparável. Esse princípio foi confirmado por Jesus mesmo diante de questionamentos dos fariseus que estavam indagando sobre a possibilidade do divórcio. Afinal, Moisés havia feito constar a possibilidade do divórcio na lei. Jesus reconhece esse fato, diz, realmente, o divórcio foi incluído na lei de Moisés. Mas Jesus deixa bem claro que essa não era a vontade de Deus quando ele criou o homem. Então nós podemos perceber nesses dois exemplos que a liberdade é uma garantia que o homem tem de escolher realizar ou não a vontade de Deus, de obedecer ou de desobedecer. São possibilidades amparadas pela liberdade. Logo, todos os demais princípios, se nós formos pensarmos bem, se sujeitam ao princípio da liberdade. Por exemplo, o amor ágape é um princípio que expressa a vontade de Deus para os relacionamentos humanos. Mas o homem pode optar por amar simplesmente com o amor-sentimento. O perdão também é um princípio que expressa a vontade de Deus para os relacionamentos humanos. Mas o homem pode optar por vingar-se. E assim por diante. O mesmo acontece com o divórcio. O desejo de Deus era que não houvesse divórcio. Mas o homem, livre como é, ele pode satisfazer ou não a vontade do Criador. A lei ela era apenas um remendo para minimizar o prejuízo que estava sendo causado às mulheres, aquelas que fossem repudiadas. Porque pelo menos elas, com a carta de divórcio, elas poderiam justificar perante aquela sociedade patriarcal que elas não perderam a virgindade fora do casamento.
pela prática da prostituição ou por fornicação. Então vejam só, onde houver obediência à vontade original de Deus, não são necessários remendos. É por isso que onde há respeito, convergência de propósitos, confiança, o amor ágape, não é necessário cogitar a possibilidade de se colocar fim a um relacionamento. Mas, se essas coisas fogem ao padrão original de Deus, nós vamos sempre ter de lidar com situações difíceis. E nós sabemos que, em boa medida, o homem não quer abrir mão de seus interesses pessoais, de seus propósitos, não quer subjugar a sua carne, não quer dar preferência à necessidade do outro e não confia na palavra de Jesus quando ela parece difícil de ser cumprida. Nesses casos, o que nós podemos fazer? Devemos restringir a liberdade das pessoas quando o próprio Deus não fez isso desde o começo da criação? Devemos manter a outra pessoa como refém, refém quando ela não quer mais estar conosco? Devemos forçar a união quando não há mais respeito, não há mais confiança? Devemos obrigar a caminhar conosco aquela pessoa que quer realizar os seus próprios propósitos e que são muito diferentes do nosso e que não há forma mais de negociar para que haja uma convergência de propósitos? Devemos tentar impedir que saia das nossas vidas aquela pessoa que diz que, olha, não amo mais. Vale lembrar que o próprio apóstolo Paulo reconhece que não é razoável tentar impedir que uma pessoa que não conhece o propósito original de Deus, o incrédulo, ele vá embora quando ele quiser. Na primeira carta que ele escreveu à igreja de Coríntios, ele diz que se o descrente quiser se separar, que se separe. E depois ele complementa dizendo que, nestes casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão, porque Deus nos chamou para vivermos em paz. E no mesmo capítulo, Paulo diz ainda que, se houver harmonia, o relacionamento deve sim ser mantido. Por quê? Porque há sempre uma possibilidade de reversão de todo o quadro regular diante de Deus, ainda que entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Percebam que o próprio Paulo deixa a iniciativa do fim do relacionamento àquele que não crê. Ao que crê, cabe o consentimento, ou seja, deixar partir se for o caso. E é a este caso que eu estou me referindo, daqueles que mantêm ou que querem manter outra pessoa presa em um ambiente onde não há confiança, onde não há respeito, onde não há o amor ágape, onde não há unidade de propósitos. A este sim, eu estou dizendo, é melhor sim deixar partir. Talvez seja mais difícil você seguir sozinho a sua vida por algum período. Mas somente em tempo de paz nós temos tranquilidade para desenvolvermos novos projetos. No meio da guerra, da confusão, tudo o que nós fazemos o tempo todo é lutar pela nossa sobrevivência. Lembre-se do princípio do livre-arbítrio. Certa ou errada, se a pessoa não quer mais estar com você, é melhor você deixá-la partir. Não mate por isso, não persiga, não queira vingança, não se sinta mal com isso como se você fosse o culpado. Apenas deixe partir. Lembre-se de Abraão, que deixou Ló partir. Lembre-se de Amós, que diz que duas pessoas só podem caminhar juntas se estiverem de acordo. Lembre-se de Jesus, que deixou diversos discípulos irem embora. Lembre-se de Noemi, que deixou Orfa partir. Lembre-se do pai do filho pródigo, que deixou o seu filho partir. Enfim, eu espero que você tenha entendido que eu não estou sugerindo a separação de ninguém. Também não estou apoiando o divórcio ou qualquer outra atitude que contrarie a vontade original de Deus. O que eu estou dizendo é que nós não podemos manter ninguém sob prisão, sob ameaças, porque isso contraria um dos primeiros princípios de Deus expressos em sua palavra, o da liberdade. Privilegie a paz e deixe partir aquele que não quer mais estar com você. E quando essa pessoa partir, não fique mais correndo, andando atrás dela, porque se você fizer isso, você vai deixar de viver a sua própria vida e viver a vida de outra pessoa. Eu vou repetir. Deixe partir.
E no fim, você vai perceber que assim é bem melhor. Que Deus abençoe a sua vida.